Nós falamos na última aula sobre os batistas, como eles se espalharam, cresceram, várias coisas aí nós olhamos sobre o movimento batista, especialmente na América, ele se tornou muito numeroso. Agora, uma coisa que surgiu dentro do movimento batista que realmente minou e atrapalhou demais o crescimento batista e quase que matou o movimento batista calvinista no Reino Unido, na Inglaterra em particular, foi o que nós chamamos de hipercalvinismo. O termo hipercalvinismo é um termo que ninguém assume, ninguém aceita o nome se você chamar a pessoa. Você pergunta a alguém assim, você é hipercalvinista? O cara pode ser hipercalvinista até a raiz do cabelo, ele vai falar assim, não, isso eu não sou, isso é uma coisa terrível, eu não sou. Eu nunca vi ninguém falar assim, não, eu sou hipercalvinista, todo mundo foge do nome. Mas existe realmente esse negócio. E o hipercalvinista acaba dizendo que ele é, na verdade, um calvinista autêntico. Se você pergunta assim, se você não é hipercalvinista, o que você é? Ele fala assim, eu sou um calvinista de verdade, sabe? Eu sou um calvinista consistente, ou coisa do tipo. E, na verdade, não tem nada do tipo, tá? A Bíblia mantém um equilíbrio muito claro entre soberania de Deus, por um lado, e responsabilidade humana, por outro lado. Só para você entender que o calvinismo histórico é a posição equilibrada, por um lado, se você pensa no arminianismo, o arminianismo ele é desequilibrado no sentido de que ele enfatiza a responsabilidade humana e estabelece a responsabilidade humana como uma coisa que limita a soberania de Deus. Existe uma esfera onde Deus já não é soberano mais. A decisão humana é uma área onde Deus não interfere. Agora, por outro lado, o hipercalvinismo estabelece a soberania de Deus como o único fator e não computa a responsabilidade humana, não computa os seres humanos agindo como agentes reais no mundo. Eles meio que fazem mecanicamente somente aquilo que Deus decreta que eles façam e eles não são agentes livres, por assim dizer. E o hipercalvinismo surge do supralapsarianismo. Não todo supralapsariano é hipercalvinista, mas você já está meio caminho andado, você entra nesse caminho aí. Os supralapsarianos passaram a chamar sua oposição de calvinismo alto, e até com um ar de superioridade, né? O calvinista superior. Né? E começaram a chamar os que não acompanham as ideias deles de calvinismo baixo. E esses termos são usados até hoje. Eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa assim um pouco ridícula. Preparando essa aula, eu entrei na internet, procurei algumas coisas sobre alto calvinismo, baixo calvinismo. Isso é mais usado no mundo de língua inglesa, né? High Calvinism, Low Calvinism. Tem um site nos Estados Unidos, chama Puritan Board. Eu não tenho costume de entrar nesse site, então não sei muito como que é a linha deles, mas acabei apurando alguma coisa nessa pesquisa. Eles tiveram uma pessoa que escreveu para lá uma pergunta assim, o que é o alto calvinismo e baixo calvinismo? Um cara que escreveu lá, ele tem esses apelidos que assumem para interagir nessas redes, jovem cristão. E ele falou o seguinte, quem está aqui no Puritan Board, ou seja, nesse site, via de regra adere ao calvinismo alto. Calvinismo baixo, no meu entendimento, acredita em doutrinas como as duas vontades de Deus, o amor universal de Deus por toda a criação, a boa vontade de Deus pela salvação de todos, o dever do incrédulo de crer e a oferta sincera do Evangelho a todos e ainda a existência de aspectos ilimitados, assim como de limitados na expiação. Às vezes, a doutrina da depravação total também é redefinida de forma a fazer distinção entre capacidade moral e capacidade natural. Eu vou explicar um pouco do que ele fala aí. Esse foi um comentário de uma pessoa. O comentário mais aprovado, ganhou mais likes aí para ficar mais no alto, né? Nos comentários de todas as respostas que foram dadas. Um outro indivíduo logo abaixo escreveu assim, calvinismo baixo não é calvinismo. No inglês, low Calvinism is no Calvinism. Eu já ouvi o pessoal falar isso, eles gostam de falar isso, que rima no inglês, né? Low Calvinism is no Calvinism. O pessoal fala isso, enche a boca, é tipo assim, calvinista coisa nenhuma. O cara está achando que é calvinista, nem sabe o que é calvinismo. E esse cara continua e diz assim, né? Um infralapsariano como Warfield, ele está falando do Benjamin Warfield, teólogo do século XIX. Ele diz, é um calvinista de mentirinha. Pô, daí você já sabe que esse pessoal aqui tá maluco, tá? Eles estão bem assim por fora do negócio. Deixa eu me falar então sobre os pontos que esse cara destacou, como o baixo calvinismo, lembrando que ele está dizendo, aqui nesse site não, aqui a gente é puritano, entendeu? Aqui não, aqui todo mundo é alto calvinista. Mas o que é um baixo calvinista? As duas vontades de Deus. O que é isso? Deus tem vontade no sentido de salvar a todas as pessoas, mas ele também tem uma vontade de glorificar a sua justiça, então ele não salva todas as pessoas porque existe um conflito entre duas vontades. Eles dizem, não, Deus tem conflito na vontade, não. Deus quer uma coisa. Deus manda a gente para o inferno porque Ele quer mandar a gente para o inferno. Não tem conflito nenhum em Deus, não. Eles vão dizer também o seguinte, o amor universal de Deus por toda a criação, o autocalvinista, o hipercalvinista também, eles vão dizer assim, Deus não ama os não eleitos, Ele só ama os eleitos.
Deus não tem amor nenhum pelos não eleitos, nem um pouco. A boa vontade de Deus pela salvação de todas. Eles vão dizer assim, não, Deus não tem boa vontade para que essas pessoas sejam salvas. Ele não quer que elas se convertam, ele quer que elas se danem mesmo. Essa é a visão do hipercalvinista aqui. O dever do incrédulo de crer. Isso é um ponto importante, esse é um ponto central, na verdade. O que nós cremos, né? Por exemplo, eu sou o que nós pode chamar de um calvinista baixo aqui, eu creio que toda pessoa tem o dever de crer. O incrédulo está violando o dever dele diante de Deus porque ele permanece incrédulo. Mas eles vão dizer assim, não. O incrédulo não tem dever nenhum de crer, não. Ele é largado para lá e não existe nenhuma proposta de salvação para ele, de modo que se Deus não propõe salvação para ele, não existe uma proposta que ele possa aceitar. É mais ou menos a ideia. E então eles também estão dizendo que o calvinismo baixo acredita na oferta sincera do evangelho a todos. Ou seja, que Deus convida todo mundo com um coração sincero. Venha, se você vier eu te salvo. Eles dizem que bobagem, Deus não vai salvar eles mesmo, então Deus não tem nada de interesse nisso também. E, por fim, a ideia da existência de aspectos ilimitados, assim como limitados na expiação. Ok, nós cremos na expiação limitada, no sentido que o que resulta da morte de Cristo na cruz não é a salvação de todos os homens, mas é a salvação dos eleitos. Os pecados dos eleitos são, de fato, expiados. Dos outros não são. E eles ainda têm que pagar os seus pecados. Se eles fossem expiados, então eles teriam que pagar o quê? Já estava expiado o pecado deles. Então, essa é a visão calvinista clássica. Mas, muitas vezes, nós falamos sobre o fato que a morte de Cristo tem alguns elementos que trazem benefício para toda a humanidade, não só para os eleitos. E o autocalvinismo, chia, quando ele escuta isso, diz não, Jesus morreu só pelos eleitos em todo sentido, não existe benefício nenhum para mais ninguém, beleza. Então, essa última consideração diz que, às vezes, também fala sobre capacidade moral e capacidade natural. Essa é uma distinção que vem, na verdade, lá de trás. Okay? Jonathan Edwards usa muito isso no seu livro A Liberdade da Vontade, onde ele explica que a pessoa é livre para fazer o que ela quer. Ela não é livre para querer o que ela deveria, porque ela quer o que ela quer. Mas agir conforme ela quer, ela pode. Agora, se o único impedimento dela fazer aquilo que Deus exige dela está no querer e não está na capacidade física, por assim dizer, ela tem uma incapacidade moral de atender o chamado do Evangelho. Ela não tem uma incapacidade natural, ou seja, Deus não pede dela nada que ela não possa fazer, exceto pelo fato que ela não quer. Okay? E isso é uma distinção que calvinistas geralmente fazem. E tudo isso aqui que ele falou é exatamente onde eu estou. Tá? E o cara, então, basicamente disse, tudo isso aí é desprezível, tudo isso aí não vale nada. Tá? Então, é mais ou menos essa atitude que você vai encontrar, às vezes, quando você está lidando com pessoas assim. E a questão da graça comum também, que mostra a bondade e o amor de Deus para toda a humanidade. Então, está interligado com as coisas que foram citadas, mas não foi especificamente pontuado. O calvinismo clássico, ele ensina a graça comum, que Deus tem bondade e demonstra sua bondade por graça a todos da humanidade. Não existe ninguém que não recebe nada de Deus em termos de graça. Agora, existe uma dose maior de graça para os eleitos, que os faz, de fato, serem salvos. Mas graça Deus derrama em alguma medida sobre todos, e existe, então, o que nós chamamos de graça especial e graça comum. Geralmente, os hipercalvinistas não gostam do termo graça comum e do conceito, eles não aceitam isso aqui. Agora, um detalhe, então, que é importante entender aqui. Enquanto você vê, por exemplo, os presbiterianos que começam ali no puritanismo e são, desde o seu início, calvinistas mesmo, na verdade, os presbiterianos seguem muito aquela linha reformada do continente, lá dos reformados suíços, na Holanda também e tal. Tá, mas nesse contexto aí, você vê que hoje, alguns presbiterianos se tornaram liberais e deixaram de ser evangélicos. Mas aqueles que continuam evangélicos ainda são, em sua maior parte, calvinistas, assim como eles foram desde o início. Agora, as igrejas batistas, por outro lado, se tornaram predominantemente arminianas. E isso aconteceu no final do século XIX, no início do século XX. Agora, isso é uma coisa assim, ao meu ver, lamentável, porque eu sou calvinista e eu acho que a igreja perde muito quando ela perde esse detalhe. Mas por que os presbiterianos não viraram arminianos e batistas muitos viraram? E tem presbiteriano arminiano, tá? Mas assim, em sua maior parte. Mas por que os batistas tiveram esse problema? Bem, se você for procurar historicamente e analisar realmente os fatores envolvidos, o principal motivo pela perda da identidade calvinista dos batistas, porque vocês vão se lembrar que todos os batistas hoje, batismo por imersão, eles são descendentes de qual grupo? Os batistas particulares ingleses. Eles não são descendentes dos batistas gerais. Ou seja, as igrejas que fundaram as igrejas, que fundaram as igrejas, que fundaram as igrejas, que são hoje chamadas de batistas, são igrejas que eram originalmente todas calvinistas. E por que não continua assim? Especialmente por causa do hipercalvinismo ter ganhado força no século XVIII, no movimento batista. Isso foi particularmente forte na Inglaterra. E matou
o movimento batista na Inglaterra, mas assim, acabou com ele. Ficou fraquíssimo, quase não tem igreja batista na Inglaterra, desde essa época. Tá? E o que ainda segurou um pouco foi o arminianismo entre os batistas. Os batistas arminianos deram um pouco de volume para o movimento batista na Inglaterra, porque aconteceu exatamente isso. À medida em que o hipercalvinismo foi se tornando a característica de batistas calvinistas na Inglaterra, o que as pessoas fizeram foram duas coisas: ou radicalizar e acompanhar o movimento, ou reagir e virar arminiano. Bem, então, o hipercalvinismo matou o movimento batista na Inglaterra e, de certa maneira, matou muitas igrejas na América também. Não foi tão forte na América a ponto de destruir o movimento, que os batistas ficaram muito fortes nos Estados Unidos, mas não graças aos hipercalvinistas na América, porque se dependesse deles, eles tinham fechado as portas das igrejas na América também. Bem, então vamos entender um pouco dessa história e como que isso tudo desenvolveu. E um detalhe aqui, isso é uma observação minha, eu posso estar errado nisso, tá? Então isso aqui não é nada que eu possa sustentar com fonte histórica, mas minha observação, a maioria dos hipercalvinistas são pessoas que não leem muito teologia, não conhecem muito, conhecem até pouco a Bíblia, sabe? São pessoas bem medíocres nessa questão. Hoje em dia, por exemplo, você tem muito hipercalvinista que está aí na internet, eles gostam de entrar em debate com o arminiano na internet, e quanto mais eles debatem com os arminianos, mais igual o arminiano eles pensam. Eles não percebem que eles estão ficando assim, a cópia xerox deles, só que com raiva, sabe? Então, é uma coisa assim muito estranha. Agora, eles não pegam, por exemplo, e leem obras como Jonathan Edwards, eles não leem Calvino, eles não leem as pessoas de uma linha histórica de peso. Eles não têm conhecimento do que essas pessoas ensinaram. Eles, basicamente, têm as suas próprias conclusões e ficam conversando entre si. E isso é uma receita certa para o desastre. E essa altura que é a minha observação, que eu posso estar errado. Mas é possível que a realidade que os batistas viveram de não ter acesso a treinamento teológico formal, um treinamento muito informal, pouco ensino, pouco doutrina nesse contexto, pode ter facilitado para as pessoas entrarem nesses caminhos assim, porque eles não estão realmente indo numa academia onde tem pessoas experimentadas que vão chamar a atenção deles quando eles estão desviando esse tipo de coisa. Agora, os presbiterianos, por outro lado, vão fazer isso, sabe? Os presbiterianos vão ter escolas onde eles vão treinar as pessoas, e se a pessoa começa a ir nessa direção, eles falam, não, isso não é a nossa posição, isso não é a nossa doutrina e tudo mais. Então, existe esse lado aí que eu acredito que realmente afeta, sabe? A qualidade do treinamento teológico. Ok, então deixa-me voltar aqui ao assunto histórico e vamos falar sobre como que isso começou. Uma das pessoas mais culpadas pelo crescimento do hipercalvinismo dentro do movimento batista foi um inglês muito importante chamado John Gill. Porque John Gill nasceu num lar batista e quando ele tinha 12 anos de idade, ele já era proficiente em latim e grego. Mais tarde um pouco ele começou a estudar o hebraico e ele se tornou o hebraísta mais capacitado de todos os tempos até então, na época dele. Ele era um cara que dominava muito bem o hebraico. E esse cara, assim, ele tinha uma capacidade para línguas, sabe? Ele dominou o aramaico, o siríaco, línguas lá que tem a ver com os textos antigos, né, da época da Bíblia e tal. E várias línguas antigas assim ele dominava, então se você lê as obras dele, e às vezes eu leio coisas dele que tem muita utilidade, ele traz citações assim, essa expressão significa isso, você vê isso em tal caso, em tal caso, em tal caso, é muito interessante você ver como que ele tem capacidade nessa área. Mas o John Gill converteu bem cedo na Igreja Batista ali, Igreja Batista Calvinista. Ele começou a pregar aos 19 anos de idade, com 21 anos de idade ele foi ordenado e ele começou a pastorear auxiliando um outro pastor batista chamado John Davis, na cidade de Higham Ferris, na Inglaterra. Isso em 1718. Ali nessa igreja onde ele estava ajudando, auxiliando, ele acabou se casando com uma moça da igreja e atuando ali durante um bom período. Agora, o típico treinamento pastoral, já que não tinha escolas para os batistas frequentarem, o que eles faziam muitas vezes era tipo assim, ser um aprendiz numa profissão, né? Você acompanhava um pastor mais experiente, você trabalhava sob a supervisão dele, ele te dava tarefas na igreja, ele te recomendava leituras, conversava contigo, avaliava seu progresso e assim, até que ele recomendava a sua ordenação. E depois outros pastores vinham, examinavam, analisavam. Então o exame para a ordenação pastoral era uma coisa muito séria entre os batistas e envolvia vários pastores. Mas o treinamento tinha que ser informal, mas era pelo menos assim. A pessoa ganhava experiência na prática acompanhando um pastor mais experiente. O John Gill, então, teve essa experiência exatamente. O período em que ele foi pastor, durante toda a sua vida, ele foi pastor mais de 50 anos, foi um período em que a fé reformada na Inglaterra estava sob ataque. O arminianismo estava se tornando muito forte na igreja anglicana. Os anglicanos praticamente todos virando arminianos. E isso vinha de cima para baixo, porque a liderança, a essa altura, queria uma coisa mais católica. Entre arminianismo e calvinismo, o arminianismo está mais parecido com o catolicismo, então promove-se isso, sabe? É meio assim, a
a ordem do dia dentro do anglicanismo da época. Então, naturalmente, o arminianismo na Inglaterra se torna muito predominante, porque a igreja maior é a anglicana. E os calvinistas se sentem meio que ameaçados e têm que interagir com isso. Então, as obras de John Gill incluem obras polêmicas contra arminianos. Ele fez uma obra muito útil que chama A Causa de Deus e da Verdade, onde ele trabalha assim, ponto por ponto a questão do calvinismo, e ele inclusive refuta um livro de um arminiano nessa época que leu Os Pais da Igreja, coisa que quase ninguém faz, né? Porque é muita coisa. Mas esse cara leu Os Pais da Igreja e catou texto aqui e ali, que aquilo ali poderia ser arminianismo, para dizer então que a doutrina da igreja primitiva era o arminianismo. E o John Gill leu aquilo e falou assim: não é não, meu filho. Então ele conhecia essas obras também, então ele escreveu uma obra e mostrou por que, na verdade, não é o que esse cara está querendo fazer da coisa, amontoando provas com outras situações de que a doutrina da predestinação era muito afirmada, repetidamente afirmada na igreja primitiva. Então, o Gill força a barra um pouquinho, porque ele dá a impressão que todo mundo ali atrás era calvinista de 5 pontos, mas havia esse conceito de eleição, que a eleição é incondicional. Isso você tem na igreja primitiva, assim, bem antes de Agostinho. Bem, mas então, outro tema assim, de luta foi o unitarianismo, que estava surgindo, pessoas negando a trindade, o deísmo ganhava força, e é claro que o deísmo vai ser um problema aí por uns 200 anos no meio acadêmico e intelectual, né? E nessa época o Gill já se torna assim, um combatente valente dessas doutrinas erradas. Agora, infelizmente, tem que se observar que o Gill acabou entrando no raciocínio dos arminianos à medida em que ele lidava com eles. É aquela coisa, sabe? A pessoa fala com você de uma maneira que você vai refutar, ao invés de você perceber a falácia do pensamento dele. Às vezes, o que você faz, você aceita as premissas dele e você tenta refutá-lo, aceitando as premissas dele como válidas quando elas não são. E é o que acontece com muitas pessoas. Nesse caso, o Gill caiu nesse erro, e eu vou explicar o porquê disso. No ano de 1720, o Gill mudou-se para Londres, onde ele se tornou pastor de uma igreja que tinha sido anteriormente pastoreada pelo Benjamin Keach, que eu já citei aqui nesse estudo, um dos primeiros batistas, inclusive um que ajudou a elaborar a Confissão de Fé de 1689. Essa igreja, então, foi pastoreada pelo Gill durante 51 anos. Agora, mais tarde, assim, bem mais tarde, né, ela seria pastoreada também por Charles Spurgeon. E o Spurgeon, de certa maneira, vai colocar de volta nos eixos a igreja em alguns pontos onde o Gill deixou ela meio desequilibrada. Mas como assim? Bem, Gill foi para a igreja no ano de 1720. Em 1729, 9 anos depois que ele chegou lá, ele pediu que a igreja adotasse um novo credo, ou seja, uma confissão de fé diferente, uma que ele mesmo elaborou. Era chamada uma declaração de fé e prática. A igreja adotou o documento e deixou que aquilo fosse a sua nova confissão de fé. E esse credo era bem mais breve, só tinha 12 artigos de fé. Agora, o que realmente importa aqui são as coisas que ele deliberadamente omitiu. Porque ele omitiu da confissão todas as referências à livre oferta do Evangelho. Ele tirou também todas as menções da palavra fé nos artigos que lidam com o assunto da justificação. Isso é importante, eu vou explicar o porquê. Então, veja só, a livre oferta do Evangelho, que o Evangelho deve ser pregado a todos, ele tirou isso, qualquer coisa que desse a entender alguma coisa do tipo, e ele também tirou qualquer associação de fé com justificação. Agora, a doutrina central da reforma era o quê? A justificação pela fé somente. Tá, mas ele está, na verdade, indo para um outro rumo. Não que ele acredite em justificação por obras. É um negócio mais esquisito ainda. Gill havia abraçado uma linha de hipercalvinismo que nós chamamos a doutrina da justificação eterna. Justificação eterna alega que os eleitos foram justificados e adotados como filhos de Deus desde sempre. Não existe um momento na vida da pessoa em que a pessoa crê e é justificada, declarada justa. Não, a declaração da justificação aconteceu na eternidade passada, antes da criação do mundo. Então, a pessoa nunca teve um momento em que ela não foi justificada. Quer dizer, isso é fácil de refutar pela Bíblia. Aos que chamou, a esses também justificou. O chamado acontece no tempo e no espaço. E o justificar está atrelado a ser chamado e, na verdade, o chamar é que leva a pessoa a ser justificada, porque ela é justificada pela fé. Mas ele então começou a ensinar isso aí, acreditou isso aí, ele entra nesse raciocínio. Agora, um livro dele chamado Body of Divinity é um livro onde o Gill argumentou que a justificação não ocorre no tempo, que ela antecede a fé do crente. O crente um dia vira crente, ele passa a crer, mas que em nada depende disso aí a sua justificação, porque a fé ativa da pessoa não está ligada com a justificação. A justificação foi estabelecida por Deus lá atrás, antes de Deus criar o mundo. Ok, então esse é um erro grave e é um erro fácil de você ver que está errado. Então, assim, eu fico pensando assim, onde que o Gill estava com a cabeça? Mas, né? Esse documento, então, que ele elaborou, tirou qualquer coisa que pudesse ir de encontro com essa forma de pensar da confissão de fé. E não foi só a igreja de Gill, outras igrejas também foram influenciadas por esse documento, porque Gill se tornou um pastor batista famoso. E ele contribuiu muito. Ele fez, por exemplo,
um comentário da Bíblia inteira, todos os livros da Bíblia, que é uma contribuição de grande valor. Às vezes você não vai concordar com alguma coisa que ele fala lá dentro, mas ele trata de tudo. Eu tenho as obras dele, de vez em quando eu consulto, porque tem muito valor, mas eu não consigo aceitar alguns pontos dele aqui. Então vamos lá. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz o que sobre isso? Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados, enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Essa declaração é importantíssima, porque o que eles estão dizendo é: a justificação era plano de Deus desde a eternidade, mas ela só ocorre de fato quando o Espírito Santo converte a pessoa. Aí é que a pessoa é justificada. Quer dizer, isso é calvinismo padrão. Então ele rejeita esse pensamento. Deixa eu ler só um texto da Bíblia, Gálatas 2, olha só o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Quer dizer, não tem como você assim não enxergar isso. Está muito claro na Bíblia. Então, é aquela coisa tipo assim, a Bíblia diz isso? Não, não pode querer dizer isso. Porque a lógica me diz que se é predestinado, tinha que ser justificado desde lá atrás, não é predestinado, entendeu? Esse é o ponto fraco aqui do raciocínio. Agora, semelhantemente, arminianos alegam que a doutrina calvinista da eleição torna a oferta de perdão estendida a todos uma oferta insincera. Deixa eu me explicar isso melhor. Deus convida todas as pessoas. Tem muitos textos assim na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha, beba de graça da água da vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O hipercalvinista tende a pegar isso e falar assim: não, peraí, isso não é um convite a todo mundo. É quem está cansado e sobrecarregado. Ou seja, é a pessoa que o Espírito Santo está chamando. Os outros não são chamados, não. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que tem sede, só o eleito tem sede. Não é um convite a todos. Entendeu? Quer dizer, o pessoal começa a levar coisas nesse sentido. E qualquer convite da salvação, vinde, arrazoemos, ainda que seus pecados são como a escarlate, tornarão-se brancos como a neve. Eles dizem: não, isso não é uma oferta de salvação e de perdão de pecados para os não eleitos, não. Não é. O hipercalvinista fala assim, mas de onde vem isso? De novo, é do debate com o arminiano, e o arminiano joga isso na cara e diz aqui: Deus está convidando as pessoas, vinde, arrazoemos, mesmo que seu pecado seja do tipo mais grotesco do mundo, existe perdão. Então, isso é uma oferta insincera? E se um não eleito topar e diz: tá, eu quero, aí o que Deus vai fazer? Não, você não está na minha lista, não, você não leu o convite, né? O convite era específico com o nome, e não foi para o seu endereço no convite. Quer dizer, com esse raciocínio de argumentação dos arminianos, a refutação disso é o quê? A refutação disso é dizer assim: de fato, Deus oferece salvação para todos. O não eleito não vai querer, ele nunca vai querer. Então, nunca vai surgir aquela situação onde Deus vai dizer assim: cara, mas esse sujeito não é eleito e ele está querendo. Mas a verdade é que se tivesse essa situação, Deus honraria a sua palavra e daria perdão, porque ele promete, promessa. Só não vai acontecer, porque Deus, é claro, sabe que não vai acontecer isso. Agora, no entanto, o que Gill faz? Tentando contrapor esse argumento, ele simplesmente negou que Deus oferece perdão para todo mundo. Não, Deus não oferece perdão para todo mundo, não. Quem disse que ele oferece? Não vejo isso na Bíblia com meus olhos. Quer dizer, foi por aí que ele foi com a coisa. Então, deixa-me ler as palavras dele, deixar ele falar por si mesmo, que alguém vai querer dizer que eu estou caluniando o Gill. E eu não estou, não. Estou falando assim, a verdade sobre ele aqui. Inclusive, está totalmente disponível essas palavras dele em domínio público hoje. Dá para você ler de graça na internet. Olha o que o Gill diz. Eu nego veementemente que existem ofertas universais de graça e salvação dirigidas a todos os homens. Não há. Uau! Deixa eu ler isso de novo. Eu nego veementemente que existem ofertas universais de graça e salvação dirigidas a todos os homens. Não há. Eu nego que existem ofertas desse tipo a quem quer que seja, inclusive aos eleitos de Deus. Graça e salvação são providenciadas para os eleitos na aliança eterna. São adquiridas por Cristo, são publicadas no Evangelho e são aplicadas aos eleitos pelo Espírito Santo. Se não existem ofertas de graça e salvação aos eleitos, quanto menos aos demais. Portanto, minha doutrina não deixa margem para a acusação de insinceridade. Os pregadores de ofertas universais que se defendam dessa objeção, eu nada tenho a ver com isso. Lamentável, tá lamentável isso aqui. Tá vendo? O que ele está dizendo? Ele não acredita que o eleito já é justificado desde a eternidade? Ele já nasce justificado? Então Deus tem que oferecer perdão para ele? Ele já tem perdão, ele não precisa de perdão. Então ele está dizendo assim, não, Deus não oferece perdão para ninguém. Então assim, não vem para o meu lado dizer assim, você acredita que Deus faz uma oferta insincera de salvação para as pessoas? Não, Deus não faz oferta
para ninguém. Quer dizer, é a pior saída possível. Pior saída possível. Não dá para entender isso não, tá? Mas fazer o quê, né? As pessoas costumam fazer esse tipo de coisa aí e, como eu disse, né? É desastroso. Ok, mas vamos continuar aqui. Vamos ver o que o Gill tem mais a dizer. Como eu disse, o Gill entrou em vários pensamentos desse tipo. Ele também negou que o não eleito tem o dever de se arrepender. Okay? Porque, olha só, a ideia é que você evangeliza, você fala com a pessoa, Deus está te dando ordens para você se converter e você tem que se arrepender. E, em sua mente, Gill achava que a responsabilidade humana, sendo colocada dessa maneira, seria incompatível com a doutrina da graça, da eleição. Então, ele rejeitou esse pensamento. De novo, um pensamento bem arminiano. É o arminiano que fala isso, que se existe eleição, então isso destrói a responsabilidade humana e o dever da pessoa se converter e a censura de Deus ao fato que ela não se converte. Agora, essas modificações na doutrina da eleição, que surgiram aqui nesse período e que Gill foi um dos protagonistas, veja, o Gill não foi toda a distância para onde foram alguns hipercalvinistas, mas o meio de convívio de John Gill foram pastores hipercalvinistas e ele ficou naquele meiozinho ali a vida toda dele. Agora, essas modificações, então, da doutrina da eleição, tiveram um impacto terrível nas igrejas lá do Reino Unido, da Inglaterra em particular. O diabo conseguiu, através disso, neutralizar o impacto que essas igrejas calvinistas poderiam ter tido no Reino Unido, porque foi um desvio doutrinário. E, na verdade, enfim, por causa disso, pararam de evangelizar, pararam de crescer, pararam de apoiar missões e levou um movimento à parte dentro das igrejas batistas particulares na Inglaterra, protestando contra isso para fazer surgir realmente um movimento missionário e evangelístico com força na Inglaterra. Mas o historiador inglês chamado Robert Oliver tem um livro chamado A História dos Batistas Calvinistas Ingleses, de 1771 a 1892. Esse é o título do livro, tem as datas no título. E eu quero citar só uma sentença desse livro. O enfraquecimento do calvinismo entre as igrejas não conformistas inglesas, entre os batistas ingleses, em particular no século XVIII, abriu o caminho para a teologia liberal e o colapso espiritual que marcou as igrejas batistas no final do século XIX e no início do século XX. Porque a coisa foi da seguinte maneira: hipercalvinistas fizeram que a igreja onde eles estavam morresse e que as outras igrejas pensassem assim: ou esse negócio de calvinismo é meio perigoso. E foram em que direção? Arminianismo talvez seja melhor. Do que hipercalvinismo, arminianismo é melhor mesmo. Você vai ter menos para dar conta se você for um arminiano do que se for um hipercalvinista, porque o hipercalvinismo é um veneno mesmo. Bem, mas vamos lá. O Spurgeon tem umas coisas a dizer sobre isso. Claro que o Spurgeon vem depois, mas é bem interessante ver como que ele fala sobre as coisas. Ele fala, por exemplo, o seguinte: ele diz que ele poderia te contar muitas e muitas histórias tristes de famílias que estão mortas no pecado, apesar de estarem na igreja. Por quê? Porque ouvem pregação do tipo que diz: o ser humano não tem responsabilidade, está tudo na mão de Deus, não há nada que você possa fazer e não existe um convite para você tomar nenhuma decisão por Cristo. E ele diz, então, que isso basicamente faz com que o ser humano seja nada mais do que um boi, uma vaca. Age por instinto, não tem nada a raciocinar. Ele diz que ele não consegue imaginar um instrumento nas mãos do diabo mais pronto para arruinar almas do que um pastor que fala para os pecadores de que eles não têm o dever de se arrependerem de seus pecados e acreditarem no Evangelho. Ele diz, um cara que fala isso e é pastor é um cara extremamente arrogante. Enquanto ele ensina que Deus odeia alguns homens, não ama aquelas pessoas, nada vai fazer com que essa pessoa possa ter o amor de Deus, ele diz, realmente, essas pessoas estão danando pessoas para o inferno com isso. E eu acredito que Spurgeon está bem certo com isso aí. Vamos ler algumas coisas aqui. Eu quero ler artigos da Confissão de Fé Batista de 1689, que demonstram que isso não era a posição dos batistas lá no início, ok? Desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. Isso é calvinismo. E isso ele fez segundo o conselho de sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Agora, aqui está o ponto que é importante enfatizar nesse contexto da discussão que eu estou fazendo. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Ou seja, existem coisas contingentes, uma coisa depende da outra e uma coisa causa a outra. Não é só Deus a única vontade que causa as coisas, não. Existem causas secundárias também. E Deus não faz violência à vontade das criaturas. Deus não é o autor do pecado. Deus não é aquele que infunde o pecado na pessoa. Se a pessoa perece, é culpa dela. Não é de Deus que, manipulou para que ela se destruísse.
O artigo ainda conclui dizendo assim: pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Quer dizer, se Deus age dessa maneira, as pessoas tendo livre agência e fazendo o que elas mesmas querem, e Deus, através de tudo isso aí, consegue os seus objetivos, isso demonstra assim que Deus é extremamente sábio mesmo, né, para coordenar tudo isso aí e chegar onde Ele quer. Outro artigo da confissão diz: pelo decreto e para manifestar a glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, através de Jesus Cristo, para louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para o louvor da justiça gloriosa de Deus. Esse artigo, então, que fala sobre pessoas sendo eleitas, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna. Os demais são o quê? Deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação. Ou seja, o que acontece no caso dos eleitos é interferência. Deus interfere para que eles não façam as besteiras que eles fariam com o seu destino eterno. No caso dos perdidos, Deus deixa de interferir e eles se autodestroem. A condenação deles é justa porque eles agem para a sua própria condenação. Ou seja, não é Deus que está os empurrando para o buraco, não. É Deus não interferindo, ela pega e vai para o buraco. Bem, então ela merece isso. E isso é padrão, tá? Isso é todo calvinismo. Veja o artigo 16 da Confissão Belga, que é bem ali do início do movimento reformado, 1561. A eleição eterna por Deus. Olha a linguagem desse artigo, dessa confissão de fé. Cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como ele é, a saber, misericordioso e justo. Não só justo, mas misericordioso e justo. Misericordioso porque ele livra e salva da perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Justo porque ele deixa os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram. Olha só que linguagem importante. Como que acontece a perdição? A eleição, a salvação acontece a graça, é Deus intervindo. E perdição? Deus deixa os demais na queda e na perdição que eles mesmos se lançam. É assim a doutrina calvinista. Então, assim, quando as pessoas chegam para dizer assim, não, Deus salva uns, no outro ele dá rasteira. Isso não é calvinismo histórico. Isso, na verdade, é uma perversão do calvinismo, alguém que não entendeu bem as coisas. Agora, eu diria o seguinte, novamente, eu quero enfatizar isso. O arminianismo pensa frequentemente o quê? Calvinismo é isso aí. Então, o que acontece? O hipercalvinista é o cara que pensa igual um arminiano. Só que ele vai lá e ainda abraça um negócio que não tem lógica nenhuma de se abraçar. Ok, vamos ler ainda alguma coisa aqui sobre a primeira confissão helvética de 1536, sobre as seitas. Observe isso aqui. Condenamos, portanto, todos os que ensinam o contrário disto, especialmente Pelágio e todos os pelagianos, juntamente com os jovianos, que, com os estoicos, consideravam todos os pecados como iguais. Em toda esta questão, concordamos com Santo Agostinho, que das Escrituras Sagradas extraiu seu ponto de vista e por elas o defendeu. Ou seja, estão dizendo, nós não concordamos com quem? Com pelagianos, com jovianos, com os estoicos. Nós concordamos com quem? Com Agostinho. Por quê? Porque o ponto de vista de Agostinho, ele extraiu das Escrituras. É bíblico o que Agostinho defendeu. Aí eles dizem assim, mais ainda, condenamos Florino e Blasto, contra quem escreveu Irineu, e todos os que fazem Deus o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. E até onde se pode dizer que ele endurece? Ou seja, o pessoal aqui, os primeiros reformados, eles diriam o quê? Nós condenamos um Gordon Clark, por exemplo, dos nossos dias. Condenamos isso aí como, isso aí não é de Deus, tá? Essas posições também dos hipercalvinistas. O texto aqui da confissão helvética continua e diz assim, está claramente escrito, tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, aborreces a todos que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. Salmo 5, versos 4 e seguintes. E de novo, quando ele profere a mentira, falando do diabo, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus não colocou a mentira no diabo. O diabo fala o que ele é próprio quando ele mente. Ele que aprontou isso aí por conta própria. Não foi Deus que falou assim, aqui eu vou criar o diabo, né? Me dá seringa aí com tantos miligramas de maldade, eu vou injetar mentira nele para ele sair falando mentira. Foi Deus que fez ele mentir, não. Ele que se corrompeu. Bem, além disso, diz o texto aqui, há em nós suficiente pecado e corrupção, não sendo necessário que Deus em nós infunda uma nova e ainda maior depravação. Óbvio, né?
Tipo assim, para a gente fazer coisa errada, Deus não tem que fazer nada de acrescentar maldade, não. A gente já tem maldade. Isso aí, tipo assim, a gente faz sem precisar de ajuda. Deus não entra agindo na vida de um incrédulo para fazer com que ele peque. Deus age no coração do eleito para fazer com que ele não peque. O que o não eleito faz, ele faz de si. E o texto continua e conclui esse parágrafo dizendo assim: quando, portanto, se diz nas Escrituras que Deus endurece, cega e entrega a uma disposição réproba de mente, deve-se entender que Deus o faz mediante um justo juízo, como um juiz vingador e justo. Ou seja, a única razão pela qual Deus endurece alguém é que aquela pessoa já está provocando a Deus, de modo que Deus diz: você quer ir nessa direção? Beleza, então vai, cara. E é juízo merecido, que a pessoa está merecendo que Deus a trate assim. E não é Deus fazendo alguma coisa e a culpa nem é dela. Eu vou ler um pouco mais aqui da Confissão Helvética, porque, assim, só para estabelecer isso aqui, também é útil para a gente refletir nessas coisas. Olha o que ele diz aqui ainda. Finalmente, sempre que na Escritura se diz ou parece que Deus faz algo mal, não se diz por isso que o homem não pratique o mal, mas que Deus o permite e não o impede, segundo o seu justo juízo, que poderia impedi-lo se quisesse, ou porque ele transforma o mal do homem em bem, como fez no caso do pecado dos irmãos de José, ou porque ele próprio controla os pecados para que não irrompam e gracem mais largamente do que convém. Ou seja, toda vez que a Bíblia diz alguma coisa no sentido que Deus está conduzindo a pessoa no seu fazer do mal, o que a Bíblia está dizendo é que Deus permite, sendo que ele poderia impedir. E, na verdade, também Deus muitas vezes canaliza no sentido de que ele põe limites para que a pessoa não vá além de onde viria a calhar com o plano de Deus. Se Deus não interferir na vida da pessoa, a pessoa vai fazer muita coisa pior ainda. Então Deus põe limites e Deus interfere nesse sentido. Deus põe um tampão até onde a maldade da pessoa vai chegar. Mas Deus não impulsiona a pessoa no sentido errado. E então eles concluem aqui com uma citação de Agostinho. Santo Agostinho escreve em seu Equirídio: de modo admirável e inexplicável, não se faz além da sua vontade aquilo que contra a sua vontade se faz, pois não se faria se ele não o permitisse. E, no entanto, ele não o permite contra a vontade, mas voluntariamente. O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. É isto o que ele diz. Ok, então, deixa-me explicar as palavras de Agostinho aqui. Agostinho aqui está falando exatamente o que uma igreja reformada deveria estar dizendo hoje. Se não está falando isso aqui, então perdeu o caminho. Olha só. Assim, de modo admirável e inexplicável, ninguém faz nada além da vontade de Deus. Ninguém faz nada que não é a vontade de Deus. Até mesmo aquelas coisas que as pessoas fazem que são contrárias à vontade de Deus. Entendeu o que eu disse? É aquela questão das duas vontades de Deus. Existe um sentido em que Deus não quer que a pessoa peque, porque pecado é errado, Deus abomina o pecado, ele não quer que a pessoa faça isso. Existe um outro sentido em que Deus diz, tá, mas se a pessoa livremente for fazer isso aí, e isso aí eu posso usar isso aí para um plano maior que é bom, então tá, então não vou interferir, vou deixar a pessoa fazer, porque é meu plano chegar nesse outro objetivo, então de certa maneira é meu plano que a pessoa faça isso, apesar que eu não me agrado desse ato. De forma admirável e inexplicável. Tudo que uma pessoa faz de errado, ela faz dentro da vontade de Deus, mesmo que ela faça contra a vontade de Deus. Faz sentido a ideia? É isso que aquele cara lá no início que eu citei está dizendo as duas vontades de Deus, isso é bobagem. Bem, eu acho que o Agostinho era um pouco mais gênio do que esse cara, tá? Agora aqui, pois não se faria se ele não permitisse. Se Deus não permitisse, alguém ia pecar. Se Deus não permitisse, a pessoa nem existia. Ia fazer o quê? Quem não existe faz nada. Só existe quem Deus permite existir. Só continua vivendo quem Deus permite. Por exemplo, um cara vai lá e fala assim, eu vou assassinar uma pessoa. E de fato vai lá e assassina. Deus podia ter impedido? Deus aprova do ato? Claro que não. Agora, se Deus permitiu, é por quê? Porque em algum sentido Deus diz, eu vou usar isso aqui para fazer algum bem sair disso, então não vou interferir, o cara vai fazer. O cara quebra a vontade de Deus e faz a vontade de Deus ao mesmo tempo. Aí ele diz isso, olha, Deus não o permite contra a sua vontade, mas voluntariamente. Ou seja, existe um sentido em que Deus quer que aquele ato mal seja praticado. Por quê? O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. Deus, que é o ser bom, nunca permitiria que um ato mal fosse praticado, a não ser que, como onipotente que ele é, ele já tivesse um plano de como que ele usaria aquilo e como ele de fato vai usar aquilo para do mal extrair um resultado bom. Então Deus diz, isso vai acontecer de fato, esse ser maligno vai fazer isso porque ele quer fazer isso, eu não vou impedi-lo, não vou interferir, também não vou obrigá-lo a fazer, ele vai fazer porque ele quer. E no ato de fazer o que ele quer, o que vai acontecer? Eu vou usar isso para o bem. Exemplo clássico, Judas. Era o plano de Deus que Judas traísse Jesus? Era.
Deus fez o que ele fez de ruim se tornar em bem? Quanto bem extraiu disso? E agora a pergunta: Deus aprovou o ato de Judas? Ele queria que ele fizesse aquilo? Mas já que ele ia fazer, Deus não impede, e Deus extrai disso uma coisa boa. Por quê? Porque, nesse sentido, o objetivo que Deus queria disso extrair era plano de Deus. Era vontade de Deus que esse ato fosse cometido nesse sentido, de alcançar essa meta. Mas Deus alcançaria essa meta como? Pervertendo Judas? Não. Deixando Judas se perverter. E é nesse sentido que a coisa acontece. Então Deus entrega Judas para lá. Judas se autodestrói. É porque o Judas nunca foi convertido. Não, ele nunca foi convertido. E ele foi colocado naquele meio, por quê? Porque Jesus sabia o que ele faria se ele fosse colocado ali. Ele faria a besteira que ele fez. E aquilo viria a calhar com o plano de Deus. Mas Deus não foi lá e, tipo assim, manipulou ele, colocou cordinhas nele, controlou a ele como uma marionete para fazer uma coisa que ele fez. Ele, tipo assim, ele estava sendo controlado por força maior. Ele que se entregou para o diabo. O diabo entrou nele, por quê? Porque ele abriu as portas escancaradas. Então, quer dizer, isso aí é culpa dele. Mas Deus deixou ele fazer o que ele fez para entregar Jesus, né? Exato. Porque já estava escrito isso. Exatamente. O plano de Deus envolvia isso aí. E Jesus escolheu Judas por esse motivo, porque Judas era um cara que topava fazer exatamente isso. E como o texto aqui está dizendo, Deus não precisa pegar e colocar maldade no coração de ninguém, não. Judas já tinha isso aí. Judas, tipo assim, chega naquela circunstância. Alguém aí voluntário para vender Jesus por 30 moedas de prata, Judas está lá. Eu, entendeu? Então Deus fala assim, então bota ele lá de apóstolo. Entendeu? Quer dizer, a culpa é dele, a culpa não é de mais ninguém, não. E nem no dia do juízo, nem Judas, mas nenhum outro vai chegar lá e ficar falando assim, Deus que sacaneou comigo. Não vai ter nada disso, não. As pessoas vão entender muito bem que a culpa é delas. Ok, bem, vamos então fazer o seguinte, eu quero dar um parecer bíblico sobre essas questões todas, e eu quero dizer o seguinte, olha, os resultados do pensamento hipercalvinista são trágicos. Quanto mais a coisa vai progredindo, ou seja, quanto mais o calvinismo alto vai ficando alto e sublime, né? Na cabeça deles. Logo a pessoa para de oferecer o evangelho para as pessoas, para de evangelizar, e logo as pessoas são contra evangelismo e missões, falam assim, evangelismo e missões? Não se sai pregando o evangelho para as pessoas, não. Deus salva os seus eleitos como Ele quiser. Tá? E os hipercalvinistas ficam muito tensos quando você fala assim, quem quiser ser salvo pode ser salvo, todo que quiser venha. Aí eles, não, só os eleitos, só se for eleito. Então eles falam coisas tipo assim, Deus não ama os não eleitos, Deus não deseja a salvação dos não eleitos, Deus não deseja que as pessoas não eleitas aceitem o evangelho. Então nós não devemos nem oferecer para essas pessoas. O Spurgeon teve um embate com um cara desses, né, e falou com ele assim, Spurgeon, você só deveria oferecer Cristo para os eleitos. O Spurgeon olhou para ele e falou assim, você consegue sair por aí e marcar para mim na testa de cada eleito quem que ele é, para mim pregar só para eles? Tipo assim, eu falei assim, então eu vou pregar para todos e deixar Deus resolver. Mas, né, os hipercalvinistas negam os meios para se atingir os fins. É como se os fins acontecessem automaticamente, de uma forma fatalista. Horrível isso. Eu quero, assim, refutar isso biblicamente, só com alguns poucos trechos. Olha só. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só, Deus escolheu essas pessoas para a salvação desde o princípio, mas a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quer dizer, eles têm que crer na verdade, se não crer não vai ser justificado, o Espírito Santo vai ter que tocar o coração deles, essas coisas vão ter que acontecer. E então, o que ele diz no verso 14? Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Evangelho, Paulo está dizendo, ele e companhia, como missionários que foram a Tessalônica, pregaram o Evangelho, ele diz, Deus vos chamou mediante o nosso Evangelho, a pregação do Evangelho missionário de Paulo. É assim que acontece, esse é o meio. E quer dizer, é isso que a doutrina calvinista, você vê a eleição na Bíblia, é sempre assim. Deus escolheu desde o princípio a salvação através do meio de alguém pregar o Evangelho e a pessoa ouvir e ser chamada pela pregação do Evangelho. Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, tem que pregar para todo mundo, né? Agora, outra coisa assim, no inglês existe uma coisa assim que esse hipercalvinismo tem suas origens em país de língua inglesa, né? Na Inglaterra propriamente. Então, existe um negócio assim que eles gostam de falar de duty faith. Duty é dever. Fé que você tem que exercer porque é seu dever. Hipercalvinista critica isso aí, fala que isso aí é uma coisa horrível. E isso acaba resultando na pessoa não ter mais certeza de salvação. Porque olha só, como que eu sei se eu sou um dos eleitos? Se Deus me chamou e houve conversão sincera e verdadeira na minha vida, então eu sou um dos eleitos. Isso é calvinismo. Agora o hipercalvinismo diz o quê? Não, a pessoa é salva desde a eternidade, não é?
E não é assim, a pessoa que crê é justificada. Então, a pessoa que é salva, ela é salva independentemente de qualquer coisa, e logo você não tem parâmetro. Então a pessoa fica lá assim, fica tudo uma coisa muito subjetiva. Os frutos não são indicadores de conversão. Você pergunta para um hipercalvinista, você tem certeza de salvação? Aí ele, tenho esperança. Entendeu? E fica desse jeito o negócio. Agora, ironicamente, tentando se afastar do arminianismo, eles acham que estão se afastando. Na verdade, eles acabam se aproximando, porque o negócio, tipo assim, é como se fosse uma roda que vai chegando lá pelo outro lado, sabe? O arminiano está lá dizendo assim, não, eu sei que eu sou salvo hoje, eu não sei se vou ser salvo no último dia, não. E o outro lá também dizendo assim, não sei se vou ser salvo no último dia, não. Então, agora, o calvinismo não resulta em fatalismo se ele for bem compreendido. Eu vou te dar uns exemplos do que deve ser o pensamento aqui de um calvinista. Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo 2,10, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo está dizendo, tem gente por aí que é eleita e eu quero deixar um bom testemunho, sabe por quê? Porque a maneira que eu vivo vai afetar se essas pessoas vão se converter ou não. É muito comum as pessoas começarem a pensar assim, eleição, então não faz diferença. Isso me tirou um peso dos ombros, porque antes eu preocupava de evangelizar, agora eu não preocupo não. Antes eu preocupava de tentar falar assim, explicar direito para as pessoas. Agora eu falo assim, está na mão de Deus, o que vai acontecer? Isso não é a atitude, gente. O apóstolo Paulo está assim, olha, eu suporto coisas porque eu quero que os eleitos, são eleitos, que obtenham a salvação. Porque ainda não obtiveram. São eleitos, mas ainda não obtiveram a salvação. Paulo falou, por exemplo, aos Coríntios, 1 Coríntios 9:19, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, Paulo diz, eu quero ganhar o maior número de gente que eu puder ganhar para Cristo. E isso é um cara que acredita em predestinação. Então eu vou fazer tudo que eu puder para colaborar com o Evangelho. Agora, por outro lado, não é verdade que a doutrina falsa leva as pessoas para o erro? Atrapalha as pessoas de acreditar no Evangelho? O fatalista vai dizer, não, quem for crer, vai crer. O trabalho de falso profeta, tanto faz como fez. Se o testemunho de Jeová pegar a pessoa que quiser começar a ler a Bíblia, fizesse tudo com ele, não faz diferença não. Os eleitos serão salvos. Não é assim. Olha o que Paulo diz a Tito. Tito 1:11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eu sei, no contexto do que eu estou falando aqui, né? Ficou parecendo que Paulo estava falando sobre o testemunho de Jeová. Ele estava, mas não. Não, eu estou de brincadeira aqui, mas assim, pessoas como o testemunho de Jeová e outros fazem exatamente isso. Eles pervertem o pensamento das pessoas para as pessoas não entenderem a verdade. O apóstolo Paulo diz, isso não é uma questão de indiferença, tanto faz como fez, não faz diferença no final. Faz diferença, Paulo diz, é preciso fazer essas pessoas calar, porque elas atrapalham as outras pessoas de entender o Evangelho e ser salvas. Quer dizer, a pregação da verdade é consequente, a pregação da mentira é consequente. Não vamos para o caminho do fatalismo, não, tá? O que Paulo diz também? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se não existe quem prega, então vai ter salvação, não. E olha, a igreja sempre entendeu isso. Os apóstolos oravam a Deus, sabe por quê? Pedindo a Deus que Deus concedesse que eles falassem bem o Evangelho para que resultasse na salvação das pessoas. Você acha que faz diferença se uma pessoa comunica claramente o Evangelho, ou se a pessoa fala uma embolada lá que não leva entendimento nenhum? Faz diferença. É assim que a pessoa é salva. Tem que falar claro. A mensagem tem que ser clara. Olha então, por exemplo, Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, Senhor Deus, não deixa a perseguição impedir a pregação livre do Evangelho. Por que estão orando isso? Porque eles sabem que para que os eleitos sejam salvos, é necessário que a palavra seja pregada para essas pessoas. Então, estão pedindo isso. Efésios 6, Paulo escreve aos Efésios assim, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Gente, eu vejo aqui o apóstolo Paulo falando assim, gente, ora por mim, para mim pregar bem, para mim falar direito as coisas. E de vez em quando tem umas pessoas arrogantes por aí, tipo assim, preciso passar tempo em oração, pedir a Deus iluminação nenhuma, não, eu sei que eu vou falar, eu sei muito bem que eu vou falar. Poxa, tá bom, né? O apóstolo Paulo não chegou no seu nível ainda não. Colossenses 4, verso 3. Paulo diz aos Colossenses, suplicai ao mesmo tempo também por nós, eu, Paulo e missionários que me acompanham, para que Deus nos abra a porta à palavra, quer dizer, oportunidade, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Olha só o que ele diz. Ora por mim, gente, para mim pregar o Evangelho do jeito certo. Paulo fala isso. Verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Não perde oportunidade, não. Tem oportunidade e aproveita para evangelizar.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Gente, cuidado da maneira que você vai falar. Não sai falando coisa que ofende os outros desnecessariamente. Não sai falando coisas assim que fecha as portas. Está vendo assim? Ou seja, é consequente. O que nós fazemos é consequente. O resultado final é o conjunto dos meios. O calvinismo entende que Deus opera o seu propósito eterno por meios. O hipercalvinista nega os meios. Vai dar, o que será, será, e não precisa nada de... Entendeu? E é triste isso, tá? Bem, eu vou parar aqui e na segunda parte eu quero falar sobre Andrew Fuller, um outro batista inglês que fez uma contribuição enorme para não deixar que o hipercalvinismo fosse o veneno de todo o movimento batista. É uma pessoa que a gente deve bastante.